Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro para mais um vídeo e hoje a gente vai dar continuidade à resolução da lista de exercícios 1.6 sobre estrutura condicional if e else. Essa é a segunda parte dessa resolução de exercícios, onde na primeira parte a gente foi até a questão 5 e hoje vamos dar continuidade da questão 6 até a 10, resolvendo inclusive os dois desafios, certo? Então, dando continuidade, eu queria mais uma vez dizer que as respostas estão todas aí na descrição, assim como também o PDF com as questões escritas. Aliás, essas aulas são oferecidas principalmente para os alunos do integrado e do subsequente em informática no campus Parelhas do IFRN, mas também podem ser assistidas por todo o público, certo? Então, vamos já continuidade. A questão 6 diz o seguinte: faça um programa que pede dois números ao usuário, exibe qual dos dois é maior, qual dos dois é menor. Então, vamos lá. Vamos criar mais um código, né? Mais um arquivo e vamos fazer o seu cabeçalho, como em todos os outros. Finalizado o cabeçalho, a gente tem que lembrar que vai ser pedido dois números. Então, vamos criar as duas variáveis. No caso aqui, vamos criar do tipo doble e seriam número 1 e número 2. Lembrando que o nome é você que escolhe, mas nesses casos eu deixo bem específico, que é um número e que é outro. Então vamos lá, vamos pedir o valor do primeiro número, digite um número, para ser mais resumido, CIN, a gente vai receber e vai guardar na variável número 1, certo? Vamos pedir do outro número, digite o número e vai guardar na variável número 2. Certo? Então, como já pedimos os dois números, vamos verificar qual dos dois é maior, qual dos dois é menor, consequentemente. Então, vamos lá. Se número 1 for maior do que número 2, então a gente fala o seguinte: o número, qual seria o número 1, é o maior e o número 2 é o menor. Ok? A gente vai escrever aqui, ó, o número, aí a gente diz o valor do número 1 é o maior e o número 2 é o menor. Então, informamos qual é o maior e qual é o menor. Agora vamos fazer aqui else if. Se não, e se número 2 for maior do que número 1, a gente teria o mesmo texto, porém com as informações contrárias. Então, seria o número. Qual número é maior? Número 2 é o maior e o número. Agora seria o número 1 é o menor. Ponto, vírgula no final. E se não for nenhum desses dois casos? Se não for nenhum desses dois casos, significa que ambos os números são iguais. Então a gente diz o seguinte: Cout, os números são iguais. Então, vamos lá, ponto vírgula no final, e vamos testar os três casos. E aqui, a gente criou duas variáveis, tipo doble, número 1 e número 2. Vamos pedir o valor do primeiro número, por exemplo, 13, e o 14. 13.5. A gente vai testar, número 1 é maior do que número 2? Não. Então, número 2 é maior do que número 1? Sim. Então, vai dizer, o número 13.5 é maior e o número 13 é o menor. O número 13.1 é o maior e o número 13 é o menor. Certo? Exatamente isso. Mais uma vez. Mais um número. Agora ao contrário. Vamos digitar aqui 15.7 e o valor 12. Quem é maior? É o número 1 ou o número 2? Se o número 1 for maior, o número 1, que seria o 15.7, é o maior e o número 12 é o menor. Exatamente isso que nos retornou. Agora vamos digitar dois números iguais, por exemplo, 13 e 13.0. É o mesmo número, não tem diferença alguma, certo? A única coisa é que um está com a casa decimais, que a decimal que ainda é um zero. Então, o número 1 é maior do que o número 2? Não. O número 2 é maior do que o número 1? Não. Então, os números são iguais, certo?
Perfeito. Então, é assim que a gente finaliza a resposta do exercício da questão 6. Então, vamos para a próxima. Na questão 7, a gente tem o seguinte. Faça um programa que pede o salário atual de um funcionário. Caso ele ganhe igual ou mais a 2.000, dê aumento de 30% sobre seu salário. Caso ele ganhe abaixo de 2.000, aumento deve ser 50%. Exiba na tela o valor do novo salário. Então, botei aqui um comentário que diz o seguinte. Para calcular um aumento, é necessário primeiro calcular o fator de atualização, que é dado por 100 mais x. O x seria a porcentagem de aumento, que seria, por exemplo, igual ou mais do que 2.000, seria o x seria o 30. Então, 100 mais 30 dividido por 100. Então, a gente tem o fator de atualização. Depois multiplicar esse fator pelo valor do salário. Então, seria fator de atualização vezes salário. E assim a gente tem o aumento, o salário inicial mais o aumento já, certo? Então, vamos lá. Tendo já essas informações, vamos começar com o nosso cabeçalho. E agora, a gente precisa receber o valor do salário da pessoa. Vamos utilizar um doble, que a gente, no caso, vai receber um salário que pode ter casas decimais. Vai ser um salário que pode ter, se por exemplo, 2.050 centavos. Então, vamos utilizar o dobro, que é essa variável salário. Após isso, a gente vai pedir variável. Então, Cout, digite o seu salário. Cin, a gente vai receber o valor do salário e recebendo. Agora vamos verificar. Se salário for maior ou igual a 2.000, então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que aumentar 30%. Então o valor de aumento é 30%. Então a gente pode fazer o seguinte. Cout, o seu novo salário é, aqui um RS, por exemplo, e botar aqui, ó, salário, que é o salário inicial, vezes o fator de atualização. O fator de atualização é dado por quê? 100 mais a porcentagem de aumento dividido por 100. Então, 100 mais 30, que é a porcentagem de aumento, 130. Dividido por 100, 1,3. Então, basicamente seria isso. Esse aqui é o salário mais o aumento já. Por exemplo, apenas o aumento seria isso, né? Salário vezes 30%. Isso, para a gente calcular o salário final, seria o aumento mais o salário inicial. Porém, a gente já pode fazer daquela forma que eu falei, que é o salário vezes 1,3. Então, se o salário for maior ou igual a 2.000, aumenta de 30%. Se não, ou seja, se ele não for maior nem igual a 2.000, ele é menor. Então, o aumento é dado por seu novo salário é RS, salário, vezes. Agora, o aumento é de 50%. Então, o fator de atualização é diferente. 100 mais 50, 150. Tudo isso dividido por 100, 1,5. Então, esse aqui já é o valor do salário mais o aumento, ok? Então, vamos verificar aqui, executando e compilando e executando. Executado e compilado, a gente já está pedindo aqui, ó, o valor do salário. Então, a gente criou a variável salário tipo dobro. Então, vamos lá, digita o salário. Vou digitar, por exemplo, 1.600. Salário é maior ou igual a 2.000? Não. Então, se não, o seu novo salário é o que vai entrar para a gente, salário vezes, que no caso seria 1.600, vezes 1,5. Que daria aproximadamente 2.400. Na verdade, aproximadamente não, vai dar 2.400. Quando der Enter, a gente verifica isso, certo? Ok. Agora, vamos executar e compilar mais uma. Digita o seu salário. Vamos digitar, por exemplo, um salário de 2.100. Ok? 2.100 é maior ou igual a 2.000? Sim. Então, o seu novo salário é igual salário, que é 2.100, vezes 1,3, que seria aproximadamente 2.730. Acredito que seja esse o valor. Então, vamos lá, eu vou dar Enter e ele deve nos retornar isso. Exatamente, o seu novo salário é 2.730. E assim finalizamos também a nossa questão 7. Vamos lá, dar continuidade e já vamos ler a questão 8, que diz o seguinte. Faça um programa que pede 3 notas ao usuário e informe sua média aritmética. O programa deve informar também se um aluno passou ou não de ano.
para o aluno ser considerado aprovado, sua média deve ser igual ou superior a 60. Pronto. Então, a gente já tem sabendo que a gente tem que pedir 3 médias ao usuário. 3 notas ao nosso usuário. Então, vamos começar aqui no nosso cabeçalho. E agora vamos criar as variáveis das 3 notas. Nota 1, nota 2, nota 3. Então, vamos pedir o valor dessas 3 notas. Digite a sua primeira nota, né? Sem nota 1. Vamos pedir para as outras duas notas também. Então, digite a sua segunda nota e vamos guardar na variável nota 2. E por fim, vamos pedir o valor da terceira nota. Então, digite a sua terceira nota. E vamos receber e guardar na variável nota 3. Pronto? Agora a gente tem que calcular a sua média aritmética. Então a gente vai criar mais uma variável, seria doble média, que vai receber a média aritmética é dada pela soma de todas as notas dividido pela quantidade de notas. Então a gente tem nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por quantas notas tem? 3 notas. Então aqui a gente recebeu a nossa média. Agora vamos lá. If se a média for maior ou igual a 60, a gente forma ele Cout, você foi aprovado com média igual a, e diz aqui a variável média. Se não, ou seja, se a média não for nem maior nem igual a 60, isso significa que você foi reprovado com média igual a e a variável média, mais uma vez. Certo? Então, vamos lá. Vamos executar e compilar e executar. E verificar como é que está funcionando. Opa, deu um erro aqui, porque eu acabei esquecendo apenas o M aqui. Deixa eu compilar e executar mais uma vez. Então, a gente tem aqui. Criou as 3 variáveis. Nota 1, nota 2 e nota 3. E temos, digita a sua primeira nota. A gente vai receber a primeira nota. Vou botar, por exemplo, aqui um 67. Digita a sua segunda nota. Vou colocar que eu tirei um 89,4. Digite sua terceira nota. Vou digitar, por exemplo, um 43,9. Supor que sejam essas as notas do nosso usuário. Então a gente vai calcular a média, vai somar 67 mais 89,4 mais 43,9. Vai dividir tudo isso, essa soma, por 3. Vai salvar na variável média que a gente acabou de criar. Então, se a média for maior ou igual a 60, a gente vai informar. Você foi aprovado com média igual a e o valor de média. Se não, ou seja, se não for maior nem igual a 60, ele foi reprovado, é menor do que 60. Então, você foi reprovado com média igual a e o valor de média. Então, vamos dar um enter aqui, vamos ver. Então, você foi aprovado com média igual a 66,7667. É um número maior do que 60, por isso ele foi aprovado, né? Então, vamos ver um caso em que o aluno seria reprovado. Caso, por exemplo, aqui eu vou dar igual a 60. O aluno tirou 60 nas 3 médias. Ele foi aprovado com mais de 60. Mas vamos ver, ele foi reprovado. Ele tirou 20 no primeiro, 50 no segundo e um 60 no terceiro. Ele foi reprovado e a média dele foi 43,3333. Ok? Então, essa é a questão 8. Vamos para a próxima, que é o nosso primeiro desafio dessa lista de exercícios. Então, vamos já continuidade, que é o desafio 1 na questão 9. Então, aqui a gente não vai utilizar estrutura de repetição, mas vamos utilizar outras coisas que a gente ainda não viu, certo? Uma coisa que a gente precisa de uma pesquisa. É o seguinte, essa questão diz o seguinte, né? Faça um programa que calcula a raiz quadrada de um número informado pelo usuário. A observação é seu dever buscar no Google qual a função do C++ que faz respectivo cálculo. Então, vamos lá. Vamos criar já um novo arquivo, né? Vamos começar com o nosso cabeçalho normal. A primeira coisa que a gente sabe é que a gente vai pedir um número a um usuário para a gente calcular a raiz quadrada dele.
Então vamos criar aqui tipo inteiro, por exemplo, número, certo? E vamos pedir esse número. Digite um número. Vamos receber esse número e salvar na variável número. Após isso, a gente deve calcular a sua raiz quadrada. Então vamos criar aqui outra variável, por exemplo, double, né? Não necessariamente deve ter, vai ter um... por exemplo, eu vou utilizar aqui double também, né? Porque a gente não utiliza só números inteiros. Então, double e raiz. E qual a função que a gente calcula a raiz quadrada? A gente utiliza a função SQRT. Isso aqui a gente calcula a raiz quadrada do número entre parênteses. Então, SQRT parênteses e digita um número. Então, vou colocar a variável número, ponto vírgula. Então, essa função calcula a raiz quadrada. Porém, tem um detalhe. Se a gente tentar executar esse código, por exemplo, eu vou tentar aqui compilar ele. 9 raiz quadrada. Ele vai nos retornar um erro dizendo que SQRT não é um código declarado. Não está declarado no nosso código. Isso porque SQRT é uma função de uma biblioteca que não é a IOStream. Ela é uma função da biblioteca match.h. Então, para a gente incluir essa biblioteca, a gente tem que fazer o seguinte: hashtag include, que nem a gente faz com a IOStream, hashtag include, e entre o menor maior, a gente escreve o número dessa variável, que é o match.h. Então, agora se a gente compilar, não vai retornar erro, porque o match.h é a biblioteca onde tem essa função. Okay? Então, lembrando, a gente tem que importar, incluir a biblioteca match.h e utilizar uma função que tem dentro dela, que é a sqrt, que calcula a raiz quadrada. Então, aqui a gente fala cout, a raiz é e raiz. Pronto? Então, vamos lá. Vamos compilar e executar mais uma vez. E vamos aqui. Criamos a variável do tipo double, né? Com nome e número. Vamos pedir esse valor, por exemplo, o 16. E agora a gente vai receber na variável raiz a raiz quadrada de número, que no caso seria 16. E vai nos retornar raiz é... Qual a raiz de 16? 4. Exatamente isso. Essa função faz isso. Por exemplo, de um número quebrado, como por exemplo o 0,36, cuja a raiz quadrada seria o 0,6. Se a gente der um Enter, nos retornou que a raiz quadrada é 0,6, como a gente esperava. Ok? Então, essa é basicamente o nosso exercício, o nosso desafio. Vamos para o desafio 10. E no desafio 10 temos o seguinte: faça um programa que dê de dois números e armazene-os nas variáveis x e y. O programa deve efetuar troca de valores das variáveis. Por exemplo, vamos supor que inicialmente, logo após um usuário ter informado os valores, as variáveis ficaram com os valores x igual a 5 e y igual a 10. O programa deverá fazer com que a variável x fique com 10 e a variável y fique com 5. Observação: use sua imaginação. Provavelmente será necessário criar uma variável auxiliar. Certo? Então, como a gente faz isso? Primeiramente, a gente sabe que a gente tem que criar duas variáveis. Na questão diz o nome, o tipo das variáveis, vamos retornar lá que eu acabei não vendo. Senão a gente pode utilizar o double, né? Como a gente sempre utiliza. Então, não diz o tipo das variáveis, então vamos utilizar o double. E as variáveis x e y, certo? Então vamos pedir o valor de x. Digite o valor de x e sem vamos salvar na variável x. Agora vamos continuar cout, digite o valor de y e sem y. Feito isso, agora a gente tem que fazer a troca. A gente poderia fazer, por exemplo, x recebe y e y recebe x. Não, por quê? Porque x vai, vamos supor que a gente digite que x é 10 e y é 5, como a gente fez ali. Então vai, como tem ali, por exemplo, 10 e 5. X vai receber y, que era 5. Então x vai começar a valer 5. Aí aqui y vai receber 5. Porém, vai receber x. Porém, x agora não vale mais 10. Vale 5. Então o que a gente teria que fazer é criar uma variável auxiliar como é recomendado, como a dica. Então vamos criar aqui, ó, auxiliar.
Para que vai ser essa variável auxiliar? Essa variável auxiliar, ela vai funcionar o seguinte: auxiliar recebe x, por exemplo. Então x recebe y e y vai receber auxiliar. Naquele caso, seria assim: x valendo 10, y 5. Auxiliar vai receber x, que é 10, então auxiliar vai valer 10. X vai receber y, que é 5, então x vai começar a valer 5. E y vai receber auxiliar, que era quem? É 10, o primeiro valor de x. Então a gente fez a troca. X agora está valendo 5, y está valendo 10. Ok? Então foi feita essa troca e a gente pode dizer aqui, informar aqui, x igual a, e a variável x, e Cout y é igual a y, ponto vírgula. Aqui eu vou dar um endl para fazer a quebra de linha, né? O endline, e vamos compilar e executar. E a gente criou as três variáveis, x, y e auxiliar, e vamos pedir o primeiro valor de x, por exemplo, o 7. E após isso, vamos pedir o valor de y, como o 8.9. O auxiliar, a variável auxiliar, vai receber x, que é 7, x vai receber y, que é o 8.9, y vai receber auxiliar, que valia 7 agora. E no final a gente vai informar os valores dele. Então, a gente deu o valor de x de 7 e y 8.9. Agora a gente efetuou a troca. E x vale 8.9 e y vale 7. Okay? Então, a gente finaliza aqui, termina, né? Vimos que deu tudo certo. E muito obrigado para quem assistiu a aula. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários ou me enviar via mensagem. E lembrando que todas as resoluções vão estar aí na descrição, assim como o PDF com os exercícios escritos. Ok? Então, até uma próxima aula. Valeu, falou e fui!